E hoje eu quero passar algumas informações muito legais para você, que é o seguinte, ó, são os principais erros. Eu fiz aqui uma lista de falhas que muitas pessoas estão tendo durante a entrevista de emprego e as principais eu vou passar para você hoje para você não cometer esses erros mais, tá bom? E engraçado que são erros simples, mas que tem muitas pessoas, mesmo sabendo que é um erro, eles estão cometendo e então estão perdendo oportunidade, perdendo vagas muito importantes na entrevista de emprego, tá bom? E quando eu falo preparar para a entrevista é o seguinte, não é só vestir uma roupa bonitinha lá e abrir a câmera. Então, quando você vai na entrevista presencial, você vai todo arrumadinho ali. Não é somente isso. É importante você também saber muitas informações com relação àquela empresa na qual você vai ser entrevistado. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa como a Bayer, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a Bayer, tá? A Bayer é uma empresa multinacional que se você for entrevistado pela Bayer, seria muito importante você saber onde é que tem uma unidade da Bayer, quantos funcionários tem na Bayer aqui no Brasil, quais são os trabalhos que a Bayer está fazendo aqui no Brasil, quais são as atividades sociais que a Bayer está fazendo. Então, tudo isso é importante você saber na hora da entrevista. Por quê? Digamos que o recrutador ele pergunte para você o seguinte, olha, você sabe de alguma coisa, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Né? Você sabe de alguma informação da nossa empresa? Então, quando o recrutador te faz essa pergunta, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Então, é bom que você esteja preparado. Olha, eu quero trabalhar na Bayer porque eu vi que vocês são atuantes na área social, eu vi que vocês fizeram uma campanha um mês passado aí de agasalhos, eu vi que vocês fazem um treinamento profissional, eu vi a equipe tal fazendo combate a incêndio, né, a brigada de incêndio, eu vi vocês fazendo treinamento, eu vi o novo projeto da nova expansão que vocês estão fazendo na cidade tal. Então, quando você fala com propriedade na entrevista, você então transmite a segurança, né? Passa a segurança que você realmente preparou para a entrevista, tá? É muito ruim quando a gente pergunta para o profissional assim, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Aí ele fala assim, não, é porque eu estou precisando, sabe, passando dificuldade. E na verdade, a empresa sabe que é bem provável que você está passando por dificuldade, mas ela precisa saber se tem algo a mais, algo que você gostaria de falar, se você realmente conhece a empresa e realmente quer entrar porque você gosta da marca, gosta da empresa. Então, se prepare bem para a entrevista de emprego. Vocês já observaram que tem muitos recrutadores que fazem lives falando, olha, é bom estar preparado para a entrevista, só que não explicam por quê, não é verdade? Então, eu estou aqui explicando agora por que você deve se preparar e como se preparar, tá bom? É muito ruim quando você pega um bom profissional, ele tem a competência, está qualificado, está aderente à vaga, só que você percebe que ele não se preparou para a entrevista. Então, às vezes, mesmo que você seja preparado e capacitado, aquele profissional que é menos competente e que se preparou para a entrevista, de repente ele é contratado e você não. Mesmo que você seja um profissional capacitado e está aderente ao perfil da vaga. Olha só, entendeu? Então, gente, façam isso, tá? Se prepare para a entrevista de emprego. Isso é uma das coisas que a gente bate muito, porque tem muitas pessoas que no dia a dia, na correria do dia a dia, ele não se prepara para a entrevista. E isso é um erro gravíssimo e que tem muitas pessoas pecando, né? Perdendo grande oportunidade por isso, tá bom? Então vamos lá. A segunda dica que eu queria passar para vocês aqui, e a dica, então anota aí, toma nota, que é a segunda dica que não pode deixar de fazer. É um erro também que acontece muito, tá? Sabe situações de entrevista presencial? Pois bem, muitas pessoas, depois que já passou pela entrevista em vídeo, então é agendado uma data para você ir até a empresa, ok? Então, digamos que você já passou pelo processo seletivo, já gostaram de você ali pela câmera, né? Pelo WhatsApp, pelo Zoom, já gostou de você, a empresa então marca uma data para você ir até a empresa, tá? Ainda está no processo seletivo. Então, quando você vai lá na empresa, seria uma entrevista então presencial, digamos assim, só que na entrevista você leva uma pessoa, uma acompanhante, tá? Isso é muito ruim, porque quando você vai para uma entrevista, vai para uma primeira vez numa empresa, você leva um acompanhante, isso pode passar uma insegurança muito grande, né? Uma impressão de que você é uma pessoa insegura.
Então, se você vai na empresa, é muito importante você ir sozinho, tá? Não vá na empresa quando vai levar acompanhante, tá ok? Então, você já passou pelo processo seletivo ali, pela entrevista online, você já confirmou que realmente a empresa é uma empresa séria, você vê que realmente a empresa existe, ela tem estabelecimento, é uma empresa famosa já. Então, quando você vai numa entrevista presencial, tá? Evite levar acompanhantes. Acompanhantes, às vezes, pode passar uma má impressão para você que você é uma pessoa dependente. Isso não é bom, ok? Então, é uma dica simples? Tem muitas pessoas que erram e pecam com isso, tá? Vamos lá. Terceira dica. Terceira dica que eu quero passar para vocês é o seguinte. Durante a entrevista de emprego, quando o profissional comenta ou então ele fala algum adjetivo do chefe anterior ou então da empresa anterior. Já viu quando o recrutador te pergunta assim, me fale um pouco sobre a empresa que você trabalhava anteriormente, ou então, por que você saiu da empresa anterior? Então, quando você fala alguma coisa sobre o chefe anteriormente, tá? O antigo chefe, a antiga empresa, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode, quando você comenta alguma coisa, você pode levantar provas contra você mesmo. Então, para você evitar, para você não levantar provas contra você mesmo, evite colocar adjetivos na chefia anterior, evite colocar adjetivos na empresa anterior. Então, evite falar mal, também evite falar bem, tá? Não precisa comentar. O importante é você sempre puxar a responsabilidade para você. Quando o recrutador te perguntar, olha, por que você saiu da empresa anterior? Um exemplo, uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que você quer sair da empresa anterior? Então você fala, olha, que eu sempre gostaria de trabalhar, de crescer, tomei a decisão de mudar de emprego. Então evite falar da empresa anterior. Não estou dizendo que é proibido, tá bom, gente? Não é proibido falar. Estou falando, evite falar da empresa anterior. Procure sempre trazer a responsabilidade para você e nunca ficar falando da empresa anterior, tá bom? Se perguntar por que saiu e o motivo é o chefe, olha só, a Natália Lima está perguntando o seguinte, se ela saiu da empresa anterior e o motivo é o antigo chefe, ninguém precisa ficar sabendo que o motivo foi o chefe, tá? Eu sugiro sempre para você puxar a responsabilidade para você e falar que partiu de você a decisão de sair da empresa. Agora, o motivo você não precisa falar, se foi o chefe, se foi o salário. O importante é você puxar a responsabilidade para você e falar assim, não, fui eu que tomei a decisão de querer trocar de empresa, de crescer na minha carreira profissional. Então, você assume essa responsabilidade para você evitar falar do chefe, tá bom? Tá, Natália, eu espero que eu tenha explicado bem, porque é o seguinte, gente, existem vários motivos que as pessoas saem da empresa. E uma delas é por causa do chefe, por causa da liderança. Nunca é por causa da empresa ou por causa da marca. Existe uma pesquisa que 85% dos profissionais que são demitidos, que saem da empresa, normalmente eles saem por causa do chefe, por causa dos gestores e nunca por causa da empresa. Então, se você saiu da empresa por causa de um gestor, um mau gestor, né, um gestor tóxico, digamos assim, se você saiu da empresa por causa de assédio, tá? Agressão verbal, enfim, se você saiu da empresa por causa de um chefe, você não precisa carregar isso para outra empresa. Esquece, tá? Puxa a responsabilidade para você e fala que a decisão partiu de você. Tá? Olha, eu que tomei a decisão na minha carreira profissional, foi eu que tomei a rédea da minha profissão, da minha carreira, então tomei a decisão de mudar, ok? Então, para você que está com essa dúvida, para saber se você fala ou não fala do chefe anterior, puxa a responsabilidade para você e começa então a assumir a rédea, o controle da sua carreira profissional, dizendo que foi você que tomou a decisão e que você quer só crescer e que você está sempre se projetando, que você quer realmente vestir a camisa da próxima empresa, que você então quer crescer na sua carreira profissional e vai embora, tá bom? Tá? São perguntas subjetivas e normalmente é para avaliar o comportamento. Então, o importante é você responder essas perguntas de maneira que você seja verdadeira e sincera. E realmente elas são importantes porque, de repente, são perguntas, é um questionário padrão
para responder perguntas sobre o seu comportamento. E às vezes a sua resposta pode definir ali a sua contratação. Então é importante você responder com sinceridade, responder como você estaria bem respondendo, né? Respondendo ali a verdade, porque faz parte do levantamento do perfil do candidato. Então tem que responder e ela realmente é importante no processo seletivo. Tudo bem, Érica? Ok, obrigado aí. Eu sei que essas perguntas, né, que os recrutadores fazem no questionário, elas são extensas, né, são questionários longos demais, é cansativo, mas elas são perguntas importantes que vai decidir para saber se você realmente tem um perfil para aquela vaga. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, tem mais gente fazendo pergunta aqui, vamos lá. A Larissa Costa está agradecendo pela live. Muito obrigado, Larissa. Obrigado aí pelas palavras, tá? Ela está falando que almeja aí um cargo na área comercial, mas nunca trabalhou no ramo. E o que falar quando durante a entrevista em um cargo, né, que ela não tem experiência, né? Quando ela durante a entrevista vai falar aí que surgiu uma pergunta com relação à carteira de clientes. Então vamos lá. A Larissa, ela não tem carteira de cliente no caso, né, Larissa? E se caso vier a perguntar, normalmente essa pergunta não é feita para quem não tem experiência. Normalmente, quando o recrutador faz uma pergunta com relação à carteira, é porque você já colocou no currículo, então a vaga é somente para quem tem carteira formada. Se você não tem carteira formada, é bem provável que não vai existir pergunta nesse sentido. Tá bom, Larissa? Então, vamos citar o exemplo no caso de representante farmacêutico ou algum representante de laboratório. Vamos lá. Para você que ainda não tem experiência na vaga, pode ter certeza que a recrutadora não vai te perguntar sobre a sua carteira de cliente. Ela vai perguntar sobre o seu perfil comercial, se você realmente tem um perfil ou não, mas nunca vão perguntar para você sobre a sua carteira de clientes. Agora, caso você coloque ele no currículo, que você tem experiência, que você já trabalhou como representante, por exemplo, comercial, é claro que elas vão te perguntar sobre a sua carteira de cliente, então você tem que estar pronto ali para responder sobre a sua carteira de clientes. Tá bom, Larissa? Obrigado aí. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Muito obrigado, tá bom? Gente, olha só que legal. Olha só, a Cássia está perguntando o seguinte: caso alguma empresa, algum recrutador pergunte para você sobre contar alguma história, algum case de sucesso que você teve na empresa anterior. Gente, durante a apresentação, logo no início, é bem provável que os recrutadores vão fazer perguntas para você de maneira que você tenha a oportunidade de falar sobre um case de sucesso. Normalmente, as entrevistas elas começam o seguinte: olha, me fale um pouco sobre você, se apresente, por favor. Então, quando o recrutador começa falando isso para você se apresentar, para você falar um pouco da sua trajetória, nesse momento que você então vai contar uma história, você vai fazer um roteiro ali usando o storytelling, e na hora que você faz esse uso do storytelling, a jornada do herói, você então vai contar alguns cases de sucesso, falando ali sobre sua vida profissional, algum projeto que você desenvolveu, algo que você conseguiu bater metas, por exemplo, né, que você conseguiu transformar ali a rotina, melhorou a empresa, conseguiu recuperar clientes, que você conseguiu bater metas, recordes de vendas. Então você vai contar algumas histórias, mas isso é bom você então estar preparado durante a apresentação, ok? Então procure treinar uma boa apresentação usando o storytelling. Então é importante você parar um pouco e treinar. O treinamento é que faz você ficar craque, ok? Então não adianta você ficar indo na entrevista sem se preparar. Então o que eu fiz? Quando eu percebi que tinha vários profissionais com essa mesma dificuldade, e olha que não são poucas, são milhares de profissionais que acham que estão bem preparados, mas na hora da entrevista ele está falhando, está com dificuldade, cometendo muito erro. Então o que eu fiz? Eu montei então um treinamento em vídeo. E esse treinamento em vídeo, eu ensino o profissional a saber se apresentar para gerar empatia, causar aquela empatia na hora da entrevista ali, né? Causar simpatia com o recrutador, causar ali aquela primeira impressão, porque normalmente é a primeira impressão que fica. Se você não souber dar um sorriso no início, saber se apresentar bem,
impostar a voz ali logo no começo, você acaba quebrando a sequência de leitura e o recrutador pode não entender muito a linguagem sua e pode, então, já começar logo no início te prejudicar. Então, num treinamento em vídeo, eu ensino como que você vai se apresentar para despertar a atenção, despertar o interesse do recrutador, você começar a encantar o recrutador logo no começo. Então, o treinamento em vídeo vai te ensinar isso. E depois, nesse treinamento em vídeo, eu ensino então você como que você vai responder as perguntas difíceis. Aquelas perguntas onde são as perguntas negativas, onde você tem que falar dos seus defeitos. E depois, no treinamento em vídeo, eu vou te ensinar como fazer um fechamento. Como que você vai fechar a sua lista de perguntas ali, como que você vai terminar a entrevista de maneira positiva, de maneira que você pegue o compromisso do recrutador para ele não deixar você no vácuo. Então, tudo isso, num treinamento em vídeo, é questão de 3 horas de vídeo, mais ou menos, de aulas, né? São 6 aulas que você vai ter ali treinando, se preparando, anotando e, inclusive, para você saber se posicionar na hora da entrevista. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. Fica com Deus, tá bom? Um abraço e fica com Deus.